Bom dia, segundo ano, então mais uma aula de redação, né, conosco. Vamos lá então, vocês vão fazer a correção do módulo 4, né, que eu mandei para vocês lá no Maestro, eu mandei a correção do módulo 4, pra gente não perder tempo, vocês viram que a gente tá um pouco atrasado, né? Vamos fazer a correção e vamos seguir com o nosso módulo 5. Módulo 5 é o argumento, argumentação 1. Né? Nós sabemos que argumentação são o quê? São ideias, são teses. Nos dias de hoje nós temos o quê? Várias argumentações a ser seguidas, várias argumentações a ser dadas para alguém, para algo, para alguma coisa. E essas argumentações geralmente têm exemplos, têm consequências, têm ideias. E é isso que nós vamos seguir no nosso texto hoje, né? O embasamento do nosso texto. Então sigam aí com livros de vocês aí que nós vamos ver algumas coisas. A construção do processo de argumentação. Para o nosso processo de argumentação, a primeira coisa que nós temos que ter o quê? É o tema. E, geralmente esse tema, ele sempre já é dado lá em questão. Então tá lá. Depois que nós temos o tema, a gente tem a tese. A tese é o quê? É uma ideia do que vai ser falado naquele texto, naquela redação, né? Nós vamos falar daquela tese, daquela ideia, daquele assunto abordado. Para aquela tese, nós temos que ter pressupostos. Pressuposto 1, pressupostos 2 e pressuposto 3. O que seria esse pressuposto, gente? Seria o quê? Ideias a ser traçadas. Seriam várias ideias que nós iremos traçar nesse texto. Nós vamos jogar algumas ideias nesse texto, algumas teses nesse texto, alguns argumentos nesse texto. Depois que a gente colocar essas ideias no texto, esses argumentos, essas teses, nós vamos dar uma explicação para essas ideias, né? Que está lá na outra parte do texto, está lá assim, o parágrafo argumentativo. Tem a explicação 1, explicação 2 e a explicação 3. Depois que a gente der esse pressuposto, que é as ideias, nós vamos dar uma explicação para ele. Tudo tem que ter uma explicação. Lembra que eu sempre falo lá? A introdução é a ideia central do texto de vocês. A introdução é a tese, é a base central do que você vai falar no seu texto. E depois, no desenvolvimento, você vai exemplificar tudo aquilo que está acontecendo. Então, no texto argumentativo dissertativo, é a mesma coisa. Então, é nisso que vocês irão falar. Depois que você deu esse tema, essa tese, esse pressuposto, essa exemplificação, você vai dar a sua consequência. Que consequência tudo isso tem? Qual é a causa disso? Qual é a consequência? Essa consequência gira o quê, o segundo ano? É a nossa conclusão. Sempre, lembra que eu sempre que falo com vocês? Toda consequência é a conclusão. E essa consequência, por que isso tudo aconteceu? Tentem responder essa consequência. Então tá lá assim, a relação de causa e consequência gira em torno da nossa conclusão. Temos lá então o passo a passo. Qual é o nosso passo a passo que a gente deve seguir? Uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Na nossa introdução tem que ter um tópico frasal, que é a apresentação de ideia a ser desenvolvida. É a apresentação do nosso tema, da nossa tese. É a apresentação da nossa argumentação, né? Esse é o nosso tópico frasal, é o nosso tópico mais importante, né, em si. Esse é a nossa introdução. Depois nós vamos lá no nosso desenvolvimento. Aí nós vamos usar o quê? A exemplificação, que está aqui no lado no livro de vocês aí. A exemplificação de ideias, né, estabelecida no tópico frasal. Os exemplos lá no tema de vocês, na introdução de vocês, são os exemplos que vocês vão dar para todo esse tema. Cita o exemplo, vamos falar da pandemia hoje em dia. Quais são os exemplos que nós temos? Né? Quais são os casos que nós temos? Quais são os exemplos? Quais são os casos confirmados? Quais são esses exemplos que nós temos? Né? E aí tá assim, a conclusão, a fundamentação de ideia desenvolvida. Qual é a consequência? De onde vem esse fundamento? De onde vem tudo isso? Essa pandemia do coronavírus, né? Qual é a consequência de tudo isso? Então, depois que vocês ver esse vídeo, vocês vão fazer para mim
atividade da página... Muito pouca atividade, né? Atividade da página 143, 144, 145 e 146. A situação problema não precisa fazer não, tá? Não precisa fazer não. Texto agora não, tá? Porque eu vou dar um texto para fazer no módulo 6. Vou dar um texto bem incrementado para vocês fazerem em tempo real com a gente. Vou contar os minutos para vocês fazerem um texto, tá? Se prepare que a gente vai fazer um texto em tempo real, com tempo cronometrado, ok? Vamos lá então fazer as atividades. Se tiverem dúvida, eu vou mandar lá. Se tiverem dúvida sobre si, mas eu creio que vocês não têm dúvida, tá? Eu ia mandar um link de uma coisa no YouTube, mas não vou mandar não, tá? Essa matéria é bem facinha e vocês são capazes. São alunos ótimos, maravilhosos. Então vamos lá fazer a atividade. Qualquer coisa, a tia tá aqui, tá? Beijo, fica com Deus. Se cuidem, hein? Ó o álcool em gel, tá? Ó o coronavírus. Agora a tia Sheila aprendeu a falar, hein? Tchau, tchau, fica com Deus.